Graça e paz a todos. Bem, gente, olha que coisa interessante. Só o silêncio. Só o silêncio. Agora sim. Você deve estar perguntando agora, por que isso? Que palhaçada negativa. Lá em Apocalipse, no capítulo 3, no versículo 20, ele diz: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Eu estou tomando aqui o café, né, na manhã, né? Muito bom. Estou ceando. Da mesma forma é quando você se converte, quando você abre a porta do seu coração e deixa a pessoa do Senhor Jesus Cristo entrar. Então ele entra na tua casa, ele ceia contigo, ele tem comunhão contigo. O ceiar e o ter comunhão é sentar à mesa, é conversar. O Senhor Jesus, ele conversa sempre comigo. Ele mostra para mim as coisas, ele me ajuda, ele me fortalece. Agora eu digo a você, ele vai me ajudando nas minhas falhas. Você não recebe uma religião, você recebe um Senhor e um Salvador que vai te ajudar. Você tem 50 anos de idade, um exemplo, ou 30, ou 60, né? Não importa a idade que você tem. Aí você se converte, aceita ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Você entrega a sua vida a Ele. Senhor, eu te aceito como Senhor e Salvador. Eu me arrependo dos meus pecados. Te peço perdão, Senhor. Você passa a pertencer à família de Deus. Mas aquilo que você colheu ou plantou no decorrer da sua vida, seja 30, 50, 60 anos, você vai ser trabalhado, porque aquilo que você aprendeu não vai mais servir. O que vai servir é o que você vai aprender a partir do momento que você se converteu. O Senhor Jesus, ele diz para você, ele diz para mim, ele diz para as pessoas: vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Ele diz: olha, eu te dou o meu jugo, porque o meu cajado é suave e o meu fardo é leve. É suave. Ele faz isso contigo ao diabo, bate na tua cara, te pisa, te escorraça, judeia contigo, te aprisiona, e o Senhor Jesus, ele te liberta, ele te ajuda. Quando ele te exorta com amor e com carinho, e você tem prazer de ser exortado pelo Senhor. Olha que música linda. Maduro, você nasceu para chamar ele de Deus, para andar ao lado dele. Você foi escolhido desde o ventre da sua mãe. Está lá em Efésios, no capítulo 1, no versículo 3, quando ele diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando você faz a pessoa do Senhor Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida, então você passa a ser abençoado, você passa a ser bendito, porque é bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos das mansões celestiais, o qual nos predestinou para o louvor da sua glória. Você foi chamado para o louvor da glória de Deus,
para exalar o bom perfume, para ser luz, para andar nas boas obras, para ser um diferencial, um referencial, para ser alguém, para amar, para interceder, para trazer pessoas para Deus, para ganhar almas. Você foi chamado para viver uma vida eterna, para viver o gozo eterno, para nunca mais morrer, para nunca mais sofrer. Agora você é que decide se você quer ou não quer. Pessoas estão pregando aí religião, pessoas estão pregando status social, pessoas estão pregando novidades. Mas eu digo a você, tudo isso é em Deus. Você tem uma religião, porque você precisa de um ensinamento. Você tem um status social, porque as pessoas confiam em um homem ou em uma mulher de Deus. Por quê? Porque sabe que eles são de quem é digno de honra e glória. E um crente, um homem ou uma mulher de Deus de verdade, traz segurança, traz paz, traz alegria, traz coisas boas. Alguém disse para mim, eu gosto muito daquele homem comigo, porque ele só diz palavras boas, só fala palavras de amor. É claro que às vezes eu me irrito, mas quando eu me irrito, o Espírito Santo diz para mim, meu filho, a ira não opera a minha justiça, e eu peço perdão e digo, Senhor, eu te peço perdão. E muitas vezes eu até estou zangado, mas um zangado naquela ira santa, eu abomino o pecado. Eu me aborreço quando vejo uma pessoa escrava do pecado, porque dantes eu também fui um escravo, um sofredor. Uma pessoa que vive preso a um vício, seja do cigarro, da bebida, das drogas, ou qualquer tipo de vício, ele é um sofredor, ele é um escravo. Eu já fui um escravo, é por isso que eu odeio tanto a bebida, é por isso que eu odeio tanto os vícios, porque já fui escravo de um dos vícios. E eu sei o que é ser escravo. É você querer melhorar, é você querer ser bom e não poder. Você só vai poder ser bom de verdade quando você receber Deus. Quando você verdadeiramente, na pessoa do Senhor Jesus, você abrir o seu coração para Deus. Porque a única forma de se chegar a Deus não é através da religião, é através do Evangelho vivo, em que diz que o Senhor Jesus Cristo, Ele morreu pelos nossos pecados, e que Ele ressuscitou ao terceiro dia depois de morto, com um corpo glorificado, e que Ele tomou sobre si todos os nossos pecados, e nos fez idôneos, nos fez justos, nos justificou. Mas só aquele que o confessa, arrependendo-se dos pecados e chegando diante de Deus e dizendo, Senhor Deus, reconheço de todo o meu coração que sou um pecador, que careço da tua graça e da tua misericórdia, e te aceito, Senhor, verdadeiramente, com todo o meu entendimento, com todo o meu ser, com todo o meu coração, como o único e suficiente Salvador da minha vida. Senhor Jesus, eu te aceito, Senhor Jesus, eu faço a ti agora, neste momento, como o único e suficiente Salvador. Então você passa a ser filho de Deus, a pertencer à família de Deus, a ser verdadeiramente um filho ou uma filha de Deus, mas só aquele que confessa a pessoa do Senhor Jesus. Esse é o maior milagre na face da terra, não tem milagre maior do que esse. O milagre é quando você se converte, é quando você aceita a Deus, é quando você abre o seu coração para o Senhor. Lembro-me da minha vida passada. Eu tinha prazer no pecado, eu tinha prazer nas coisas erradas. Hoje tenho pesadelos, porque quando eu me lembro do passado, me vem a tristeza. Recentemente o pecado veio em minha direção, e eu olhei e lembrei do passado. Eu digo, meu Deus, tem misericórdia de mim, eu não quero ser o que eu era antes. O que eu almejo diante de Deus é a purificação, é a santificação. Sei que tenho falhas, assim como muitos têm, mas eu não aponto o dedo para ninguém.
Muitas das vezes eu estou ali falando da palavra, estou até brincando, mas eu estou mostrando a realidade da palavra de Deus. Eu sei que é muito difícil para o homem entender as coisas, porque nós vivemos debaixo de uma influência demoníaca, ou seja, um mundo. Mas quando você se converte, você passa a pertencer a um outro reino, você passa a ser influenciado por outra influência, uma influência verdadeira, uma influência de vida, de paz, de longanimidade, de mansidão, de domínio próprio, uma influência de Deus, a influência verdadeira que tem que estar na sua vida. É você ter e pertencer ao reino de Deus, ter a pessoa do Senhor Jesus e fazer parte desse reino de justiça, andando no amor, andando na justiça, andando na verdade. Muitas e muitas das vezes eu estou combatendo as falsas religiões, eu combato o mormonismo, eu combato testemunhas de Jeová, eu combato outras religiões que dizem falar da palavra de Deus, mas que não tem nada de Deus, que é uma mentira, que é uma enganação. Isso me deixa triste, porque eu sei que muitas pessoas estão recebendo a religião. Agora, por que as pessoas querem receber a religião? Muitas das pessoas que recebem é porque não tem um entendimento bíblico, é porque acha que aquilo é a verdade. E outra grande parte são pessoas que querem continuar no erro e colocam a religião como escudo. O sujeito vive no erro, não quer deixar o erro, não quer ser liberto e continua. Tem uma religião, ele já se justifica através da religião. Que religião é essa que ensina que o Senhor Jesus não é absoluto? A palavra de Deus diz que o Verbo se fez carne e o Verbo era Deus, e o Verbo habitou entre nós. Testemunhas de Jeová não tem Jesus como o Verbo vivo, tem ele apenas como um profeta, ou porque era filho de Deus, porque obedecia. É claro que quando a gente anda em obediência à palavra de Deus, ao Evangelho, somos feitos filhos de Deus. Mas o Senhor Jesus já existia desde o começo, desde o princípio. Ele se fez carne. É o entendimento que eles não têm. Eles colocam a palavra de Deus, colocam o Evangelho, mas não colocam a soberania de Cristo. O mormonismo prega que existe um Jesus que apareceu no continente das Américas Latinas, em que havia um profeta conhecido como Mormon. E esse profeta guardou os pergaminhos em placas de ouro, em pedras, tabetes de ouro, enterrou no Monte Cúmaro. Um monte que tem nos Estados Unidos ou na América, eu não sei nem onde é que fica esse monte, né? Fala do Monte Cumora, né? E este homem, esse Joseph Smith, esse homem era da Igreja Batista. Segundo ele, no relato dele, estava havendo um avivamento. Eu não sei se isso verdadeiramente aconteceu, porque nos relatos históricos não tem nada de avivamento. Diz que ele foi para o bosque orar, ele era um jovem de aproximadamente de 16 a 14 anos, e ele queria saber qual a religião verdadeira. Aí antes de eu prosseguir, eu digo, a religião verdadeira é quando você se converte a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida. É quando você crê no batismo no Espírito Santo. É quando você crê na palavra de Deus. É quando você crê que você é justificado diante de Deus. É quando você crê que seus pecados são perdoados em Cristo Jesus. E esse jovem tinha dúvida, porque a maioria dos jovens são cheios de dúvidas. Eles ainda estão recebendo a maturidade, né? E ele lá, né? E aproximadamente, segundo a história dele, né? Aproximadamente 14 ou 16 anos de idade, vai para o bosque orar. Quando ele chega nesse determinado bosque, né? Ele começa a orar, diz que de repente todas as forças dele se esvaem. Ele sente uma pressão imensa, a ponto de pensar que vai morrer. E quando ele olha para o alto, ele vê duas figuras distintas, o Pai e o Filho. E cadê o Espírito Santo? Ele diz que viu Deus e Jesus, os dois, uma imagem do outro. Biblicamente,
diz que nenhum homem viu Deus. Nem Moisés, que foi chamado por Deus, viu Deus. Nem Elias, que foi arrebatado. E nem Enoque. Eles passaram a ver Deus quando eles foram arrebatados. Enoque foi arrebatado, Elias foi arrebatado e Moisés, depois que morreu, foi ressuscitado e arrebatado. Agora eles estão vendo Deus, porque eles estão com Deus, mas nenhum homem, nenhum relato bíblico diz que viu Deus. Só quem falava com Deus era Adão, quando ele foi feito por Deus lá no Gênesis. Lá em Gênesis, quando Deus fez o homem, ele fez o homem perfeito, então o homem tinha comunhão com Deus. No virar do dia, né, o Senhor Jesus vinha conversar com ele. Ninguém vê a glória de Deus, porque o homem é ilimitado. Ele não pode ver a glória de Deus com esse corpo carnal. Ele tem que ter um corpo glorificado, e o homem não recebeu esse corpo glorificado ainda. Ele pode se converter, mas no momento que ele se converte, ele passa a ter comunhão. O Espírito Santo de Deus habita no coração dele, mas ele não vai ver Deus na sua essência, no seu poder e glória, porque se ele chegar diante de Deus na sua essência, no seu poder e na sua glória, o homem é fulminado vivo. Ele é fulminado vivo, porque ele não tem capacidade de suportar a grandeza de Deus nesse corpo carnal. Paulo diz que o homem será transformado e esse corpo que é mortal se revestirá da imortalidade. Então um corpo mortal não pode ver a grandeza de Deus, não pode ver a soberania de Deus, não pode ver a glória de Deus. Você já tira por aí que é uma grande mentira, uma conversa mentirosa. Ele viu sim duas pessoas distintas, o diabo e a transfiguração do diabo. Porque na palavra do Senhor diz que ele se reveste de anjo de luz. Ele se reveste de anjo de luz para enganar. Enganar quem? Os que querem ser enganados. Lá em 2 de Coríntios, no capítulo 4, versículo 3 e 4, ele diz: se o nosso evangelho está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do evangelho, que é a expressa imagem de Deus. Ou seja, o evangelho de Cristo, o evangelho da salvação. Então essas pessoas podem ter um evangelho, ou seja, um outro evangelho, que não é o de Cristo, que não é o evangelho bíblico. E segundo o relato deste jovem, né, na época, Joseph Smith Jr., né, aí ele disse que estava a ponto de perder as forças quando viu aquelas duas figuras, e eles disseram que todas as igrejas eram abominação diante deles e estavam erradas, ou seja, as religiões. Ele foi buscar a verdade e acabou formando uma outra religião, pior ainda do que as outras, porque mente, porque é uma falsa religião. Tem um Jesus fictício, tem um Jesus falso, um Jesus fantasioso, criado pela mente desse homem, uma mente deturpada, uma mente demoníaca, usada pelos espíritos malignos, espíritos de engano. E de repente ele sai de lá, e o que ele recebeu daquelas figuras, uma das figuras diz: esse é meu filho amado, ouviu? Pensa, o cara foi um profeta maior do que os outros profetas, maior do que os outros homens de Deus. Eu digo o cara porque na verdade é o cara, não é o cara a cara de verdade, não é o homem segundo o coração de Deus. Paulo fundamentou o evangelho, fundamentalista do evangelho foi Paulo, fundamentou. Ele foi o último apóstolo fundamentalista do evangelho. Existem apóstolos, profetas, mestres, doutores, mas não fundamentam mais o evangelho não, porque já foi fundamentado. Ninguém pode pôr outro fundamento além do que já foi fundamentado. Você pode trazer as revelações do que já está fundamentado, mas fundamentar não. Eu posso ser um apóstolo, um profeta, um mestre, eu posso ser aquilo que o Espírito Santo de Deus quer que eu seja,
ou me guia para ser, ou me constitui para ser. Mas eu não posso fundamentar o que já está fundamentado. Eu posso sim declarar o que está declarado. Falar de que só existe um evangelho, que é o evangelho que já foi pregado, que já foi fundamentado pelos profetas, pelos apóstolos, fundamentado já. Existem profetas, mestres, doutores, pastores e outros, mas eles não vão fundamentar o que já está fundamentado, não. Eles vão testificar o que está fundamentado, testificar da verdade do que está fundamentado, se é que eles têm um coração voltado verdadeiramente para Deus. E este Jorge, conhecido como Joseph Smith, ele sai daquele box com uma convicção deturpada de que as igrejas eram abominações diante de Deus. O Senhor Jesus pergunta aos discípulos: quem vocês acham que o Filho do Homem é? E de repente os discípulos começam a falar. Uns dizem que tu é um dos profetas, tu és Elias, tu és Moisés, tu és João Batista ressuscitado. Aí Pedro, cheio do Espírito Santo de Deus, pela revelação do Espírito Santo de Deus, ele diz: tu és o Filho do Deus Altíssimo. O Senhor Jesus olha para ele e diz: bem-aventurado és, Pedro, Bar-Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas foi sim o Pai lá no alto. E sobre esta pedra, sobre esta palavra, sobre este entendimento da revelação da palavra de Deus, de que Jesus Cristo é o único suficiente Senhor e Salvador das nossas vidas, edificarei a minha igreja pela revelação da palavra, pela revelação do Espírito Santo de Deus. Não é pela revelação do espírito de engano, não é pela revelação do diabo e de suas coisas e demônios, é pela revelação da palavra de Deus, da palavra da verdade, pelo Espírito da verdade, o Espírito que habita em nós, que nos convertemos verdadeiramente, aceitando a pessoa do Senhor Jesus, o Jesus bíblico, o Jesus verdadeiro. E esse homem sai, e de repente, posteriormente, um anjo, conhecido como Nefi, apresenta-se a ele e indica a ele um tal de Moroni, ou seja, um que já morreu. Chega para ele o espírito do tal de Moroni, aí fala do profeta Mormo, onde escondeu relatos em placas de ouro, testemunho em determinado lugar. E ele vai para esse determinado lugar, segundo ele, cava e encontra essas placas. E ali ele recebe umas bússolas, conhecidas como Turmim e Taurim. E ele coloca aquilo dali para decifrar aquela linguagem, um hebraico morto, uma linguagem morta. E que ele começa a traduzir aquilo dali, e de repente ele mostra a alguém. E aquelas placas são devolvidas e volta para o céu. É uma conversa muito interessante, é uma história muito ficticiosa. É por isso que ele diz que muitos não resistirão à sã doutrina, voltarão a fábulas. Está lá em 2 Tessalonicenses, no capítulo 6, capítulo 7, quando ele justamente fala sobre isso. Muitos não aguentarão a sã doutrina. Você vai para Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, capítulo 4, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, 6 e 7. Você começa a ler e você começa a entender. Voltarão a fábulas. E esse homem acha que tudo está perdido porque ele errou, porque ele cometeu um erro e de repente foi devolvido aquilo dali. Ele disse: e agora o que é que eu faço para traduzir? Aí vai traduzir este livro, segundo ele, livro de um povo que viveu no continente americano,
Cientificamente não tem nada de prova desse povo que viveu no continente. A ciência tem que provar. A Bíblia tem que provar, e na Bíblia não prova nada disso. Diz que foi o povo judeu que na época da diáspora eles foram para lá. Só que não tem prova nenhuma que viveu o povo judeu nesse continente. É claro que tem traços até mesmo aqui no Brasil, né? De judeus, de pessoas que vieram para cá, né? Tem até alguns traços. Mas a palavra do Senhor diz lá em Gálatas que se alguém pregar um outro evangelho, se eu não me engano é Gálatas 2, se alguém pregar um outro evangelho que seja anátema, além do evangelho que vocês já receberam, que seja maldição, então é um outro testemunho. Quando você pega esse tal desse livro de Mórmon, aí diz lá, um outro testemunho de Jesus Cristo. Ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está fundamentado. É uma doutrina demoníaca, é uma doutrina de engano, é uma doutrina satânica, onde se ensina que Jesus é irmão do diabo. A palavra do Senhor diz lá em João capítulo 1, versículo 3, ele diz que todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Como é que ele pode ser irmão da criatura que ele formou? Porque diz que no princípio o Espírito Santo de Deus, juntamente com o Senhor Jesus e com Deus, as três pessoas da Trindade, eles começaram a fazer todas as coisas, criaram os céus e a terra. Ele diz, no princípio criou o Senhor Deus os céus e a terra. Ele criou os anjos. O exército celestial foi criado pelo Senhor Jesus Cristo, juntamente com o Espírito Santo e com Deus. Como é que ele vai ser irmão de uma criatura que ele criou? Não, porque Jesus era irmão. Sabe como é que é? Naquela conversa deturpada. São ensinos deturpados. Passei 6 anos estudando, comparando com as Escrituras, comparando com a teologia. E em si, mostra-se as mentiras, os erros. É como aquela história lá da serpente lá no Éden. Quando a serpente diz, se tu comeres, certamente não morrereis. Mas a palavra diz, se tu comeres desse fruto, certamente morrereis. O diabo colocou um não. O engano coloca um não na verdade. É uma meia verdade. É uma mentira disfarçada de uma verdade. É como uma nota falsa. Digamos, uma nota de $1, falsificada. Não tem valor nenhum, porque o valor está no carimbo. A palavra de Deus está testificada pelo Espírito Santo da verdade. O carimbo é o Espírito Santo, é o selo, porque ele fala do Espírito Santo lá em João capítulo 15. Ele diz o Espírito que o mundo não conhece, porque não pode receber. Não recebe, porque não quer receber, não pode receber. Mas todos aqueles que aceitarem a Jesus bíblico, ao Jesus verdadeiro, ao Jesus que morreu pelos nossos pecados, serão salvos, serão guiados pelo Espírito Santo. Ele disse, os filhos de Deus serão guiados pelo Espírito Santo de Deus. Se o sujeito não é guiado pelo Espírito Santo de Deus, não conhece a verdade, ele não é de Deus, e aquilo que ele tem não é de Deus. Porque o Espírito, ele testifica no nosso espírito a verdade. A religião, ela traz alguns benefícios, creio sim, mas não traz a revelação da palavra, mas não traz a verdade, mas não traz o Espírito de vida. O Espírito de vida está em Cristo Jesus, somente nele, porque ele é o caminho, a verdade e a vida. E esse homem, ele tem uma longa história. Era um sujeito que vivia na prática da poligamia. Dizia que eram revelações. Trouxe muitas e muitas revelações. Coisas que só uma mente demoníaca poderia trazer.
A palavra de Deus diz que é pecado o adultério. Como é que o sujeito tinha 25 esposas? O que é que acontece na mente do jovem? Muitos jovens são enganados pelo mormonismo. Agora por quê? Porque o jovem está naquela fase de entender as coisas, de passar da juventude ou da adolescência para a maturidade. É onde o diabo pega, quando a mente daquele jovem está lá, sem entender as coisas, está como se estivesse assim, embriagada. E de repente o diabo chega com a falsa doutrina e pega e destrói a vida daquele jovem. É por isso que muitos jovens têm sido enganados, destruídos, porque eles procuram mais esta classe de pessoas. Você vai ver alguém chegar com toda a intensidade, pregar, falar da palavra, Jesus é Salvador. Mas será que a verdade está ali? A verdade vai estar quando você tem convicção de salvação. Quando você tem convicção que se você morrer hoje, você morre salvo. Porque o evangelho é convicção. O mormonismo vai pregar os reinos terrestrial, celestial. Vai pregar 3 reinos. A Bíblia fala só de 2. Ou o reino de Deus ou o inferno. Ou você vive no reino das trevas ou no reino da luz. Não vai ver 3 reinos. O apóstolo Paulo ele fez uma comparação dos corpos. Ele disse: há corpos celestes como há corpos terrestres. Ele começou a fazer uma comparação. O homem, ele vai ser transformado, ele vai ter um corpo transformado, um corpo imortal, quando ele fala da imortalidade. Agora, o homem, ele vai habitar na terra, ele vai viver aqui na terra 1000 anos, mas só que não vai ser essa terra que você conhece não, porque está lá em 2 Pedro, haverá novos céus e nova terra. Está lá em Apocalipse, novos céus e nova terra, Apocalipse 21 e 22. Então, o mar não vai mais existir, o sol também não existirá, nem a lua. Ele diz que o sol será a glória de Deus, ele nos iluminará para todo sempre, nós viveremos para todo sempre. Você tem que ter cuidado quando você se deparar com essas doutrinas. O evangelho bíblico é aquele evangelho que fala que você é um pecador, que carece da graça e da misericórdia de Deus, e você vê na pessoa do Senhor Jesus Cristo, o único e suficiente Salvador. Ele diz: agora libertos do pecado, está lá em Romanos capítulo 8, e feitos servos de Deus, procura o fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Você é liberto do pecado em Cristo. Eu posso falar com ousadia contra a doutrina Mormon. Por quê? Porque tem o entendimento da palavra. Chateie quem quiser, goste quem queira ou não. Eu fui chamado para combater as falsas doutrinas. Eu fui chamado para combater a mentira. É por isso que muitos me temem. Os falsos pastores, os falsos mestres, os falsos doutores, os falsos profetas. Por quê? Eu posso até não viver a verdade, porque eu tenho um corpo limitado, mas eu não vou pregar uma mentira, vou pregar a verdade, porque a palavra do Senhor é a verdade. Eu fui feito pela verdade, fui construído pela verdade, fui chamado pelo Espírito Santo da verdade, fui constituído sacerdote, rei, ministro, pelo Espírito da verdade. Recebi a unção profética pelo Espírito da verdade, a unção apostólica e a unção de mestre pelo Espírito da verdade.
recebi tudo de Deus pelo Espírito da verdade. Agora eu vou pôr em prática tudo que eu recebi. Paulo disse: quando eu recebi do Senhor, eu não recebi de igreja nem de ninguém não. Quando eu digo igreja, eu digo ministério. Eu recebi de Deus, da pessoa do Senhor Jesus. Paulo disse: quando eu recebi do Senhor, não consultei carne nem sangue, mas eu pus em prática. E eu tenho posto em prática aquilo que eu recebi, tendo a oportunidade ou não. Porque a oportunidade quem faz sou eu. E Deus é quem me dá a oportunidade. Onde tem uma oportunidade de falar da palavra, de dar testemunho da palavra, eu estou. E vou combater as falsas doutrinas, vou combater a mentira. Agrade ou desagrade a quem quer que seja. Podem me chamar de fanático, de religioso, de seja lá o que for, mas eu zelo pela verdade, eu zelo pela palavra da verdade. Eu não recebo gratificação de nada não. Eu não recebo dinheiro de ninguém para pregar. Eu tenho prazer em pregar a palavra, porque no meu coração está em ganhar minha família, em ganhar as pessoas para a verdade, e que elas sejam salvas. É o meu maior interesse, é ver pessoas salvas, é ganhar almas para Cristo, é tirar as pessoas do inferno, porque eu odeio o diabo, eu odeio as potestades das trevas, eu odeio as potestades do ar, que opera no espírito da desobediência. Eu não odeio um drogado, eu não odeio um alcoólatra, eu não odeio um fumante, eu não odeio um mentiroso, eu odeio sim o que está por trás deles. O espírito de engano, o espírito de erro, o espírito que aprisiona eles, que é o diabo e a legião de demônios. A palavra do Senhor diz que nós fomos libertos em Cristo, quando a gente se converte, aceitando Ele verdadeiramente como Senhor e Salvador, do império das trevas. Nós somos libertos em Cristo. Então o diabo não tem mais poder sobre a nossa vida. Ele está debaixo dos nossos pés. O Senhor Jesus disse a mim e aos que a receberam a Ele como Senhor e Salvador, disse: eu vos dei poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Eu conclamo a você que ainda não tem a pessoa do Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida: venha para Deus, receba a sua salvação antes que seja tarde. Tem uma convicção no seu coração, convicção de que você é salvo, de que você é perdoado. Salvação é isso, é convicção, é certeza, é vida e vida é eterna. E essa vida eterna está em Cristo Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador. Você quer receber agora Ele como Senhor e Salvador? Por que é que eu estou falando desse jeito? E porque eu estou falando com convicção. Feche agora os seus olhos, encurve a tua cabeça e acompanhe comigo essa breve oração. Senhor Deus, eu creio na tua palavra, eu creio no teu evangelho, eu creio que o Senhor mandou a pessoa do Senhor Jesus Cristo para morrer no nosso lugar. Oh Senhor, como diz a tua palavra lá em João capítulo 3, versículo 16, que o Senhor amou o mundo de tal maneira em que enviou o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas que tenha a vida eterna. E eu creio, Senhor, eu creio no Senhor Jesus, eu creio que Ele perdoou os meus pecados, eu reconheço diante de Ti que sou um pecador, careço da Tua graça e da Tua misericórdia, e diante dos homens e diante dos anjos eu confesso Ele agora como Senhor e Salvador. Senhor Jesus, eu Te aceito como o único e suficiente Salvador da minha vida. Amém. Aleluia, glória, glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Glória, 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 glória ao Senhor. Seja bem-vindo, você que com convicção no seu coração fez esta oração. Porque a palavra do Senhor diz: criei, por isso falei. Se Ele está no teu coração, Ele vai estar na tua boca, porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. O meu coração está cheio do Senhor Jesus, está cheio do Espírito Santo de Deus. Então eu falo com convicção no meu coração. Eu não sou um homem religioso, mas eu sou um homem salvo, um homem convicto, e que estou sendo ensinado a cada dia a crescer em graça e conhecimento do Senhor Jesus. Amém.